Agora acabamos de filmar um podcast e temos barulho de obras lá em cima. Não faz mal, porque é pouco. Yeah. Olá, Rui. Olá. Finalmente vamos gravar mais um episódio para o nosso podcast. Tem sido algum tempo. It's been a while. Como Já se diz. passou algum tempo. Já passou algum Sim. tempo. Foi há algum tempo que gravámos o último. Estava com saudades, mas claro que temos estado a fazer 1000 coisas Sim. para Practice Portuguese. Mas Incluindo decorar este espaço. Agora que está finalmente decorado, já não temos desculpas para não gravar. Não foi? Fizemos muitas alterações no escritório. então vamos tentar fazer mais podcasts e alguns vídeos. Este podcast vai ser para os ouvintes, principalmente. Ah, sim. Nem toda a gente vai ver o vídeo, não é? Não é preciso ver o vídeo. Então, o Joel tem aqui umas ideias, uns tópicos para falarmos. O primeiro tópico é presentes. Sim. Prendas. Prendas. Ok. Por acaso, eu acho que no nosso site falámos uma vez, ou fizemos algum podcast ou qualquer coisa, e falámos da diferença entre prenda e presente. Lembras-te? Já não me lembro, não. Eu acho que há qualquer coisa em que presente é se tu fizeres alguma coisa certa e prenda é algo que te oferecem porque é um aniversário, porque é uma ocasião especial, Natal. Então eu acho que em português existe uma diferença entre prenda e presente. Então vamos pesquisar para perceber melhor. Ok, deixa-me pesquisar num instante. O presente pretende assinalar a nossa presença, ainda que muitas vezes em espírito, através de uma oferta que não tem de ser material. Enquanto que prenda tem origem no termo latim pignus, que representa penhor, hipoteca, garantia. Então, Acho que ainda não percebi bem a diferença. bem, no dicionário português, prenda e presente são sinónimos de ofertas. Ok, eu achava que havia uma diferença. Vamos ver no Ciberdúvidas, que eu gosto muito de ver. Os termos presente e prenda usam-se indistintamente, com o significado de oferta, mas há efetivamente uma certa diferença. Com a palavra presente queremos dizer que a nossa oferta é símbolo da nossa presença. Por meio da oferta dizemos que estamos presentes. Ok. Imagina, vais a um jantar e levas um presente, uma oferta que assinala a tua presença. Para provar que estiveste lá. Exato. Com a palavra prenda, queremos dizer que entregamos à pessoa algo que faz com que ela te fique de algum modo mais enriquecida, possuidora de algo com valor. Ok, então presente tem mais a ver com a pessoa que está a dar e prenda é mais sobre o recipiente. Exatamente. Se vais a uma festa de aniversário, levas um presente para marcar a tua presença naquela festa, mas imagina, na mesma situação, a pessoa faz anos. Se calhar, se tu ofereceres uma coisa individualmente à pessoa para ela ficar mais rica de alguma forma, é uma prenda. Ou se eu pensar em ti, quando estou no centro comercial e compro um iPhone, porque sei que tu gostas de iPhones. Isso é uma prenda. Ok. Estou a prendar-te. Ok. Mas na prática são sinónimos. Sim, são usados indistintamente. Ok. Bem, agora que isto está esclarecido, podemos começar. Finalmente. Então, Joel, vamos falar sobre o tipo de presente que mais gostamos de receber. Ok. Eu acho que as nossas duas respostas vão ser um pouco parecidas, mas vamos ver. Eu acho que, no geral, muita gente tem a mesma opinião que a minha, que é o melhor presente é algo que eu possa consumir ou então algo que toda a gente gosta de comprar, mas normalmente acha que o dinheiro não justifica a compra. Por exemplo, uma vela muito cara. Toda a gente gosta de ter uma vela especial que é muito cara e muito cheirosa, mas se calhar no dia-a-dia ninguém vai gastar dinheiro numa vela dessas. Sim. Ou uma boa garrafa de vinho que é muito cara. Ninguém vai gastar esse dinheiro, mas gosta de receber. Pois. Para além dessas coisas consumíveis, se tu me ofereceres uma coisa da tecnologia, provavelmente não vai correr bem, porque eu gosto de fazer pesquisas, tenho preferências, enquanto se me ofereceres um artigo de roupa, por exemplo, como
eu não tenho muito interesse em roupa, nem sou muito de fashion. Isso faz sentido. Yeah. Mas, por exemplo, se alguém me oferecer um kit de jardinagem, se calhar eu vou gostar, mesmo que eu não esteja a pensar fazer jardinagem agora, eu vou pensar, olha, que giro, isto deve ser bom. E como eu não tenho muito conhecimento sobre jardinagem, não vou pensar, eu teria escolhido melhor. Mas é mais arriscado, porque às vezes, quando as pessoas são muito criativas com as prendas, acaba por ser uma obrigação do recipiente. Por exemplo, eu já recebi um kit de jardinagem para fazer ervas, crescer ervas em casa. E como eu não tenho muito interesse nesse assunto, eu acabei por me sentir culpado por não Mas usar. Nesse caso, era especial porque o kit tinha um objetivo específico, que era plantar aquelas sementes. E tu, quando olhas para o kit, pensas que tem um objetivo para completar. E se não o fazes, sentes que estás sempre a falhar. Mas imagina que é um kit de jardinagem só com ferramentas. Ok. Para tu teres, se um dia precisares. Mas não te sentes que, isto é algo que eu devia completar para ver nascer a planta. Sim. Eu acho que se me oferecerem um kit de ferramentas, eu vou guardar e vou pensar, pode ser útil um dia, não sei. Agora, sim, coisas que tu tens um prazo para fazer ou para completar, uma atividade, não sei. Ou valas de oferta, às vezes, não são boas ideias, porque depois a pessoa, se for uma massagem, claro que a ideia é boa, mas a pessoa tem que, se calhar, fazer a marcação, arranjar tempo, arranjar um babysitter se tiver crianças. Às vezes acaba por dar mais trabalho do que vale, não é? É verdade, sim. Mas faz sentido que aquilo que não gostamos de receber são prendas relacionadas com um tema que nós conhecemos muito, somos muito específicos. Por exemplo, no meu caso é o contrário. Se calhar eu gosto muito de escolher a minha roupa, sei o que gosto, sei o que quero, então prefiro que não me ofereçam isso. Yeah. Enquanto eu nunca fico muito confiante nas minhas decisões de roupa, de compras de roupa. Então eu fico agradecido quando alguém toma essas decisões por mim. Sim, que giro. E na mesma nota, ou com o mesmo raciocínio, os piores presentes são, para mim, os que são muito pessoais e eu acho que dependem do teu gosto. Por exemplo, um perfume. Eu acho que é muito arriscado oferecer um perfume, Sim. alguma coisa que a pessoa possa não gostar, por uma questão de gosto. Uma prenda que é muito útil, nós temos uns amigos que nos oferecem, é, por exemplo, um álbum de fotografias. Adoro essa ideia, sim. Porque é uma coisa que toda a gente gosta de ter, mas dá trabalho organizar, escolher as fotos, mandar imprimir, e é uma coisa super gira para se oferecer e para receber. Sim, no nosso caso era um álbum das fotografias da nossa família. Então tem que ter relevância à nossa vida também. Se fosse um livro, um álbum de fotografias de outras pessoas, se calhar não íamos dar tanto valor, não é? Sim, no nosso caso, a pessoa que oferece o álbum tem acesso às nossas fotos, porque nós partilhamos uma pasta, mas mesmo que tu não tenhas acesso, podes sempre arranjar, se calhar, fotos com essa pessoa, com esse amigo, e fazer um álbum só de fotos vossas, que incluam as duas pessoas. É uma boa sugestão. Boa. Tens alguma estratégia para oferecer presentes? Para além de tudo o que já dissemos? Sim, acho que um resumo é oferecer prendas consumíveis ou gastáveis. Por exemplo, como é que tu explicas isso? Quando é uma vela ou um cheiro para casa, uma coisa que acaba. Uma coisa para usar. Sim. Utilizáveis. Não é gastável, não? Não soa gastável bem. não soa nada bem. Ok. Está arrumado este tópico. Então, no próximo podcast, só para não perdermos esta motivação, queres falar de quê? Bem, de todos estes temas que tu colocaste aqui, se calhar o mais relevante seria falar sobre carros. Então, fiquem connosco. Stay tuned. A melhor forma de dizer stay tuned é fiquem connosco ou... Fiquem connosco ou fiquem sintonizados. Bye. Tchau. Até a próxima.
Até à próxima!